Olá, aqui é a professora Beatriz Helena. Seguimos na leitura do Frankenstein, de Mary Shelley, hoje com o capítulo 4, 5 e 6. No meu livro, o capítulo 4 começa na página 63. A partir desse dia, a filosofia natural, e particularmente a química, no sentido mais abrangente do termo, tornaram-se praticamente minha única ocupação. Li com avidez obras de muito brilho intelectual e discernimento que os modernos investigadores têm escrito sobre tais assuntos. Assisti às palestras, cultivei relações com os homens da ciência da universidade e encontrei até mesmo no Sr. Kremp muito bom senso e informações reais que, apesar de combinadas com uma fisionomia e modos repugnantes, não por isso perdiam seu valor. No Sr. Waldman tive um verdadeiro amigo. Seu tom era benevolente, desprovido de dogmatismo, e ele dava instruções com um ar de franqueza e bondade que excluía qualquer ideia de pedantismo. De mil maneiras ele aplainou para mim o caminho do conhecimento e tornava as inquirições mais obscuras bem claras e fáceis de entender. De início, minha aplicação foi oscilante e incerta. Ela ganhou força à medida que avançava e logo me tornei tão fervoroso e interessado que muitas vezes ficava envolvido em meu laboratório até que as estrelas desaparecessem com a luz da manhã. Com tamanha aplicação, não é difícil imaginar que eu tenha progredido com rapidez. Na realidade, minha empolgação causava espanto nos demais alunos, e minha proficiência era admirada por meus mestres. O professor Kremp costumava me perguntar com um sorriso de ironia, aspas, né? Como vai o Cornélius Agripa? E o Sr. Waldman demonstrava a mais sincera satisfação com meus progressos. 2 anos se passaram assim, durante os quais não fiz nenhuma visita a Genebra, dedicado de corpo e alma às descobertas que esperava fazer. Só quem as experimentou é capaz de ter ideia das seduções da ciência. Em outros estudos, você vai até onde os outros já foram, e não há mais nada a descobrir. Mas em uma busca científica, sempre há espaço para a descoberta e o assombro. Uma mente de capacidade moderada, dedicando-se com afinco ao estudo, chegará infalivelmente a uma grande proficiência. E são as afirmações dele, tá, gente? Sempre lembrando, e no século XIX. No momento em que a ciência realmente está florescendo e empolgava, né? Parecia o caminho certo, né? O caminho reto, né? Sem interrupções, né? Parecia uma linha reta. E aí essa empolgação também é muito comum da época, tá? Uma mente, né, de capacidade moderada, dedicando-se com afinco ao estudo, chegará infalivelmente a uma grande proficiência. E eu, que buscava com insistência encontrar um objeto e estava exclusivamente envolvido nele, progredi com tal rapidez que, ao cabo de 2 anos, fiz algumas descobertas no aprimoramento de certos instrumentos químicos que me trouxeram grande estima e admiração na universidade. Quando cheguei a esse ponto, totalmente familiarizado com a teoria e a prática da filosofia natural, segundo as lições dos professores de Ingolstadt, vi que minha residência ali não resultaria mais em avanços pessoais. Pensei, então, em voltar para meus amigos e minha cidade natal, mas um incidente prolongou minha estada. Um dos fenômenos que atraía particularmente minha atenção era a estrutura do corpo humano, na realidade, a de qualquer animal imbuído de vida. E com frequência perguntava a mim mesmo de onde provinha o princípio da vida. Era uma questão ousada e que sempre fora considerada um mistério. Mas quantas coisas não estaríamos à beira de conhecer se o que inquirimos não fosse restringido por nossa covardia ou negligência? Revirei essas circunstâncias em minha mente e decidi, a partir de então, dedicar mais atenção àqueles ramos da filosofia natural relacionados à fisiologia.
Se não tivesse sido animado por um entusiasmo quase sobrenatural, minha aplicação a esse estudo teria sido maçante e quase insuportável. Para examinar as causas da vida, devemos primeiro abordar a morte. Familiarizei-me com a ciência da anatomia, mas isso não foi suficiente. Tive também que observar a degeneração natural e a decomposição do corpo humano. Na minha educação, meu pai tomara as maiores precauções para que minha mente não se deixasse impressionar por nenhum dos horrores sobrenaturais. E isso porque, né, para a maioria das pessoas, morte, né, dúvida sobre o que acontece após a morte é um assunto desagradável, que assusta, né? Por isso que ele está dizendo aqui que o pai teve o cuidado de não deixar ele se impressionar, né? Não, nesse sentido, não ter as reações que normalmente as pessoas têm. A maioria das pessoas não procura investigar a morte, procura se afastar desse momento. Não me lembro de ter estremecido diante de um relato supersticioso ou de ter receado a aparição de algum espírito. A escuridão não produzia nenhum efeito em minha fantasia, e para mim, um cemitério era um mero repositório de corpos privados de vida que, após terem sido a sede de beleza e de força, transformavam-se em alimento para vermes. Agora era levado a examinar causa e evolução dessa decomposição, e fui obrigado a passar dias e noites em jazigos e ossários. Minha atenção fixou-se em todos aqueles objetos que a delicadeza dos sentimentos humanos tem mais dificuldade para encarar. Assisti como a excelente forma do homem se degrada e se exaure. Contemplei a corrupção da morte sucedendo-se ao vigor florescente da vida. Vi os vermes herdando as maravilhas do olho e do cérebro. Detive-me a examinar todas as minúcias da causalidade, como exemplificadas na mudança da vida para a morte e da morte para a vida, até que, em meio a essas trevas, uma repentina luz brotou em mim. Uma luz tão brilhante e magnífica, embora tão simples, que ao mesmo tempo que me deslumbrei com as imensas perspectivas que ela ilustrava, surpreendeu-me que, entre tantos homens geniais que haviam dirigido suas investigações para essa mesma ciência, apenas a mim coubesse descobrir segredo tão assombroso. Lembre-se, não estou aqui registrando a visão de um louco. A certeza de que o sol brilha no céu não é maior do que a certeza da verdade do que afirmo agora. Algum milagre deve tê-la produzido, embora os estágios da descoberta tivessem sido nítidos e demonstráveis. Após dias e noites de incríveis esforços e fadigas, consegui descobrir a causa da geração e da vida. Mais do que isso, tornei-me capaz de animar a matéria inerte. Em outras palavras, ele está dizendo aqui que encontrou uma forma de dar vida ao que estava morto, tá? E Frankenstein é sobre isso, né? Essa obra tem a ver com isso. O espanto que experimentei de início diante dessa descoberta logo deu lugar à empolgação e ao arrebatamento. Depois de tanto tempo gasto em trabalho penoso, chegar de vez ao ápice dos meus desejos foi a consumação mais gratificante da minha labuta. Mas essa descoberta era tão grandiosa e avassaladora que todos os passos que me levaram a ela foram esquecidos e contemplei apenas o resultado. O que fora o objeto de estudo e o desejo dos mais sábios homens desde a criação do mundo estava agora ao meu alcance. Não que tudo tivesse se descortinado como em uma cena mágica. A informação que eu obtivera era de uma natureza mais propensa a direcionar meus esforços, tão logo eu os apontasse para o objeto de minha busca, do que a exibir esse objeto já consumado. Eu era como o árabe que havia sido enterrado com os mortos e encontraram uma passagem para a vida, auxiliado apenas por uma luz tênue e aparentemente inútil. Vejo, meu amigo, pelo seu interesse e pelo assombro e expectativa que seus olhos expressam, que gostaria de ser informado do segredo do qual privo. Isso não é possível. Ouça com paciência até eu chegar ao final da minha história.
e irá facilmente perceber a razão das minhas reservas em relação a esse assunto. É lembrar que o Frankenstein está relatando, né, a vida dele para o pessoal do navio que o resgatou, né? Então, não vou fazê-lo avançar desprotegido e fervoroso como eu estava então, para a sua destruição e infalível tormento. Aprenda comigo, se não por meus preceitos, pelo menos por meu exemplo, como é perigosa a aquisição de conhecimento e o quanto o homem que acredita que sua cidade natal constitui o mundo inteiro é mais feliz do que aquele que aspira a tornar-se maior do que a sua natureza irá permitir. Então, como ele está, né, narrando a sua história do início, mas ele já avançou até certas consequências, ao mesmo tempo em que ele narra o que ele vai fazendo, ele já vai prevenindo o interlocutor, né, a pessoa com quem ele está falando, sobre que tudo tem consequência, né, que as ações têm consequências. Quando vi um poder tão impressionante em minhas mãos, hesitei longo tempo quanto à maneira de empregá-lo, ou seja, o que eu faço, né, com essa descoberta. Embora possuísse a capacidade de conferir vida, o trabalho de preparar uma constituição física para recebê-la, com toda a sua complexidade de fibras, músculos e veias, ainda se afigurava de inconcebível dificuldade e esforço. Tinha dúvida se deveria tentar criar um ser igual a mim ou uma constituição mais simples. Mas minha imaginação estava exaltada demais pelo meu primeiro sucesso para me permitir duvidar de minha capacidade de dar vida a um animal tão complexo e maravilhoso quanto o homem. Os materiais de que dispunha naquele momento pareciam pouquíssimo adequados para um empreendimento tão árduo, mas não tinha dúvida de que acabaria conseguindo. Preparei-me para uma infinidade de reveses. Minhas operações poderiam ser frustradas incessantemente, e meu trabalho final talvez ficasse imperfeito. Mesmo assim, quando considerava os avanços que ocorriam todos os dias na ciência e na mecânica, animava-me a ter esperanças de que minhas tentativas iriam pelo menos lançar os alicerces de um futuro sucesso. Tampouco podia encarar a magnitude e complexidade de meu plano como um argumento da sua impraticabilidade. Foi com esses sentimentos que comecei a criar um ser humano. Olha o que ele diz: comecei a criar um ser humano. Como a minúscula dimensão das partes era um grande empecilho à minha velocidade, decidi, contrariando minha primeira intenção, produzir um ser de estatura gigante, isto é, com cerca de 2,40 metros de altura, e proporcionalmente portentoso. Lembrando que normalmente, né, a média das pessoas tem entre 1,65 m e 1,75 m, dependendo dos países, né? Nessa época podia ser assim. Uma pessoa muito alta para nós tem 1,90 m, né? Jogadores de basquete é que passam dos 2 metros, e ele no século XIX decidiu criar um ser que passava de 2,40 m de altura, né? Depois de tomar essa decisão e de passar alguns meses em um trabalho bem-sucedido de recolher e dispor meus materiais, coloquei mãos à obra. Ninguém é capaz de imaginar a variedade de sentimentos que me fizeram avançar, como um furacão, no entusiasmo inicial do êxito. Vida e morte me pareciam limites ideais, que eu teria primeiro que ultrapassar para fazer jorrar uma torrente de luz sobre o nosso mundo obscuro. Uma nova espécie iria me abençoar como seu criador e como sua fonte. Muitas naturezas felizes e magníficas passariam a dever sua existência a mim. Isso é o que ele está pensando enquanto está trabalhando, né? Nenhum pai poderia reivindicar a gratidão de seu filho tão completamente quanto eu a delas, né? A dessas criaturas que ele criaria. Levado por essas reflexões,
pensei que, se fosse capaz de conferir vida à matéria inerte, poderia, com o tempo, embora hoje ache isso impossível, reintroduzir vida onde a morte tivesse entregado o corpo à deterioração. Tais pensamentos mantinham meu ânimo, enquanto eu perseguia meu empreendimento com fervor e perseverança. Meu rosto empalidecera de tanto dedicar-me ao estudo, e meu corpo se tornara macilento com o confinamento. Isso é uma indicação de que ele ficou um tempão sentado estudando, né? Sem pegar sol, inclusive. Fracassei várias vezes, quando julgava estar à beira da certeza. Mesmo assim, mantinha a esperança de que no dia seguinte ou na próxima hora teria sucesso. A esperança que me nutria era aquele segredo que apenas eu possuía, e a lua, à meia-noite, assistia aos meus esforços enquanto eu perseguia a natureza, com a vida extensa e incansável pelos seus esconderijos. Quem poderá conceber os horrores dessa minha labuta secreta, remexendo o lodo impuro dos túmulos ou torturando animais vivos para animar o barro inerte? Isso é menção ao que ele estava fazendo, a parte das tarefas para ele criar vida. O Frankenstein, o monstro que ele vai criar, né, composto por partes de seres humanos mortos. Então, onde é que ele arrumava essas partes de corpos? Revirando o túmulo, né? A lembrança disso faz meus membros tremerem e traz lágrima aos meus olhos. Mas naquele momento, um impulso irresistível e frenético me fazia seguir. Parecia ter perdido toda a alma e toda a sensibilidade, exceto para com essa busca. Na realidade, porém, foi um transe passageiro, que apenas me fez sentir uma renovada disposição quando, passado o efeito desse estímulo não natural, voltei aos meus velhos hábitos. Recolhia ossos de jazigos e invadia, com dedos profanadores, os tremendos segredos do corpo humano. Em uma câmara solitária, ou melhor, em uma cela no alto da casa, separava de todos os demais aposentos por um corredor e uma escadaria, mantinha minha oficina de criações imundas. E é ele mesmo que está chamando o que ele fez, né, de criações imundas. Meus olhos saltavam das órbitas quando eu prescrutava os detalhes da minha tarefa. A sala de dissecação e o matadouro forneciam muitos de meus materiais, e muitas vezes minha natureza humana me levava a afastar-me dessa repugnante ocupação, embora, movido ainda por uma ansiedade perpetuamente crescente, eu aproximasse meu trabalho de uma conclusão. Os meses de verão se passaram comigo envolvido de corpo e alma em um único objetivo. Era uma estação muito bonita. Nunca os campos concederam uma colheita tão farta, nem as videiras uma safra tão exuberante. Mas meus olhos eram insensíveis aos encantos da natureza, e o mesmo sentimento que me fazia negligenciar as cenas à minha volta me fez também esquecer aqueles amigos que estavam a tantos quilômetros de distância e que não via há tanto tempo. Sabia que meu silêncio os inquietava e me lembrava bem das palavras de meu pai. Sei que enquanto você estiver bem consigo mesmo, pensará em nós com carinho e teremos notícias suas com frequência. Perdoe-me, mas se eu observar qualquer interrupção em sua correspondência, irei vê-la como prova de que seus outros deveres estão também sendo negligenciados. Isso é o entendimento do pai dele, né? Ou seja, a pessoa deve tanto cuidar das suas tarefas como dos seus relacionamentos familiares, né? Inclusive. Novamente, gente, isso são opiniões das pessoas naquele momento, daquela época, nesse contexto, tá? Portanto, sabia bem que deveriam ser os sentimentos de meu pai, mas não conseguia afastar meus pensamentos da minha tarefa, em si mesma abominável, mas que havia tomado minha imaginação de maneira irresistível. Minha vontade era adiar tudo que se relacionasse com meus sentimentos de afeto, até que o grande projeto, que absorvia todos os hábitos de minha natureza, estivesse concluído. E então pensei que meu pai seria injusto se atribuísse minha negligência a algum vício ou falha de minha parte.
Mas estou convencido agora, né, agora que ele está narrando, com a distância no tempo, estou convencido agora de que seria justificado ele acreditar que eu não estava totalmente isento de culpa. Um ser humano em perfeitas condições deve sempre preservar uma mente calma e pacífica, e nunca permitir que a paixão ou um desejo transitório perturbem sua tranquilidade. Não acho que a busca de conhecimento seja uma exceção a essa regra. Se o estudo ao qual você se aplica tende a enfraquecer seus afetos e destruir seu gosto por aqueles prazeres simples nos quais nada pode se miscuir, então esse estudo com certeza é ilegítimo, ou seja, não é adequado à mente humana. Se essa regra fosse sempre observada, se nenhum homem permitisse que uma ocupação qualquer interferisse na tranquilidade de seus afetos domésticos, a Grécia não teria sido escravizada. César teria poupado seu país. A América teria sido descoberta de maneira mais gradual, e os impérios do México e do Peru não teriam sido destruídos. Mas percebo que me dispersei em digressões morais na parte mais interessante de minha narrativa, e os olhares que você me dirige me lembram que devo prosseguir. Se isso é ele se dirigindo, né, a pessoa com quem ele está falando. Meu pai não fez nenhuma repreensão em suas cartas, apenas mostrou que percebera meu silêncio e fez inquirição a respeito de minhas ocupações, de maneira mais particular do que antes. Inverno, primavera e verão transcorreram durante meus trabalhos, mas não contemplei as flores brotando ou as folhas se expandindo. Visões que antes sempre haviam sido minha suprema satisfação. Tão profundamente absorto estava em minha ocupação. As folhas naquele ano já haviam murchado antes que meu trabalho se aproximasse do término, e agora, cada dia mostrava-me de maneira mais clara o quanto estava sendo bem-sucedido. Mas meu entusiasmo era emperrado por minha ansiedade, e eu mais parecia um condenado a labutar nas minas ou a fazer qualquer outro trabalho insalubre do que um artista ocupado com seu ofício favorito. Toda a noite era acometido por uma febre leve, e meu nervosismo chegou a um grau aflitivo. A queda de uma folha no chão me assustava, e passei a evitar meus semelhantes como se eu fosse culpado de algum crime. Às vezes ficava alarmado ao perceber a ruína em que me havia transformado. A energia de meu propósito era a única coisa que me sustentava. Minha labuta logo terminaria, e acreditei que um pouco de exercício e diversão poderia afastar a incipiente doença. E então prometi a mim mesmo dedicar-me a essas duas coisas assim que minha criação estivesse pronta. Fim do capítulo 4. Capítulo 5. Foi em uma sombria noite de novembro que contemplei a consumação de meus árduos esforços. Com uma ansiedade que beirava a agonia, reuni à minha volta os instrumentos de vida que infundiriam uma centelha de existência no ente inanimado que jazia a meus pés. Já era quase 1 da manhã. Uma chuva triste tamborilava contra as vidraças e minha vela estava quase apagando quando, sob o brilho daquela luz quase extinta, vi o fosco olho amarelo da criatura se abrir. Ele respirou com esforço e um movimento convulsivo agitou seus membros. Como posso descrever minhas emoções diante dessa catástrofe? Ou descrever aquele desgraçado que, com infinitos e sofridos cuidados, eu me esforçara em criar? Seus membros eram proporcionais, e eu selecionara para ele traços que julgara bonitos. Belos, ah, meu Deus! Sua pele amarelada mal cobria o emaranhado de músculos e artérias por baixo dela. Seu cabelo era de um preto lustroso e escorrido, seus dentes de uma brancura perolada. Mas essas abundâncias apenas serviam para formar um contraste mais horrível com os olhos úmidos, que pareciam quase da mesma cor que o branco opaco das órbitas nas quais se assentavam, com a tez murcha e os lábios pretos e retos. Ele está descrevendo a criatura que ele construiu de partes mortas, né?
Os diferentes acidentes da vida não são tão estáveis quanto as emoções da natureza humana. Eu trabalhara arduamente quase 2 anos, com o único propósito de infundir vida a um corpo inanimado. Para isso, me privava de descanso e comprometer a saúde. Desejar aquilo com um fervor que ia muito além da moderação. Mas agora que havia terminado, a beleza do sonho se esvaiu e meu coração se encheu de um horror e de uma aversão sufocantes. Incapaz de encarar o aspecto do que havia criado, corri para fora daquela sala e fiquei um longo tempo perambulando pelo meu quarto, incapaz de aquietar minha mente para o sono. Por fim, a lassidão venceu o tumulto que até então suportara e me atirei na cama de roupa e tudo, empenhado em conseguir alguns momentos de esquecimento. Em vão. Acabei dormindo, mas fui perturbado pelos sonhos mais desordenados. Sonhei que via Elizabeth, gozando de plena saúde, andando pelas ruas de Ingolstadt. Encantado e surpreso, abracei-a, mas assim que lhe dei o primeiro beijo nos lábios, estes ficaram lívidos com o matiz da morte. Suas feições pareceram mudar, e me vi então segurando nos braços o cadáver de minha mãe. Uma mortalha a envolvia, e vi os vermes de sepultura rastejando pelas dobras do tecido. Despertei com horror. Um frio suor cobria minha testa. Eu bati os dentes, e todos os meus membros ficaram convulsos. Então, a luz pálida e amarelada da lua, vazando pelas frestas das persianas, permitiu-me contemplar o desgraçado, o miserável monstro que havia criado. Ele levantou a cortina da cama e seus olhos, se é que podiam ser chamados de olhos, estavam fixos em mim. Entreabriu o queixo e balbuciou alguns sons inarticulados, enquanto um meio sorriso enrugava suas faces. Talvez tenha falado, mas não consegui ouvir. Tinha a mão estendida, como para me deter, mas fugi e desci as escadas correndo. Refugiei-me no pátio da casa que habitava, e lá fiquei o resto da noite, andando para cima e para baixo, na maior agitação, atento para ouvir alguma coisa, captando e morrendo de medo a cada som, como se anunciasse a aproximação do demoníaco cadáver ao qual eu tão miseravelmente havia dado vida. Essas são as formas como ele se refere ao que ele criou. Nunca ele dá um nome, ok? Sempre lembrando, né, o Frankenstein do título é esse cara que está falando. É esse cientista que cria o que ele chama, né, de criatura, de monstro, enfim. Ah, nenhum mortal poderia suportar o horror daquele semblante. Uma múmia dotada novamente de vida não poderia ser tão horrenda como aquele desgraçado. Eu o observava quando ainda não estava pronto. Era feio então, mas quando aqueles músculos e articulações foram capazes de se mover, transformou-se em algo que nem mesmo Dante poderia ter concebido. O Dante, né, o autor italiano que criou uma descrição do inferno. Então ele está dizendo que aquela criatura é pior do que o Dante imaginou sobre o inferno. Passei uma noite terrível. Às vezes meu pulso batia tão rápido e forte que eu sentia a palpitação de cada uma das minhas artérias. Outras vezes quase desabava no chão, tamanho o abatimento e a extrema fraqueza. Misturado a esse horror, sentia a amargura do desapontamento. Os sonhos que haviam sido meu alimento e meu agradável descanso por tanto tempo, agora se transformavam em um inferno. E como fora rápida a mudança e completa a derrocada. Finalmente chegou a manhã, triste e chuvosa, e vislumbrei com olhos insones e doloridos a igreja de Ingolstadt, seu campanário branco, com o relógio que marcava 6 horas. O zelador abriu o portão do pátio que havia sido meu refúgio, e saí pelas ruas a passo rápido, como se procurasse evitar o desgraçado que eu tinha medo de ver à minha frente a cada esquina que dobrava. Não ousei voltar ao meu apartamento, mas sentia-me impelido a ter pressa, apesar de encharcado da chuva que caía de um céu escuro e ameaçador. É legal a gente perceber como o estado de espírito, né, da pessoa
nessas obras, né, do romantismo, no século XIX, se constrói essa sensação interna também pela descrição do tempo, né? Continuei andando desse modo por algum tempo, no esforço de fazer com que o exercício corporal aliviasse o peso que sobrecarregava minha mente. Cruzei as ruas sem nenhuma noção clara de onde estava ou do que fazia. Meu coração palpitava no desvario do medo e me fazia ter pressa, com passos irregulares, sem ousar olhar em volta. Como alguém que em um deserto lugar avança com apreensão e temor, e depois de girar-se e olhar, não olha mais e volta a andar, pois sabe que um ser assustador segue de perto o seu caminhar. Isso é um trecho do poema A Balada do Velho Marinheiro, de Coleridge. Prosseguindo assim, acabei chegando defronte à pousada, onde várias diligências e carruagens costumavam parar. Ali me detive, sem saber porquê, mas fiquei alguns minutos com os olhos fixos em uma carruagem que vinha do outro lado da rua em minha direção. Conforme se aproximou, observei que se tratava de uma diligência suíça. Ela parou bem onde eu estava, e quando a porta se abriu, era Henry Clerval, que ao me ver soltou. "Meu querido Frankenstein!" exclamou. "Que alegria vê-lo! E que causalidade você estar aqui bem na hora da minha chegada." Nada podia se igualar ao prazer que senti ao ver Clerval. Sua presença trouxe de volta a figura de meu pai, de Elizabeth e todas aquelas cenas de casa cuja lembrança me era tão cara. Segurei a mão dele, na mesma hora esqueci meu horror e meu infortúnio. Senti de repente, pela primeira vez em muitos meses, uma alegria calma e serena. Portanto, dei as boas-vindas ao meu amigo da maneira mais cordial e fomos andando em direção à minha faculdade. Clerval continuou um tempo falando sobre nossos amigos comuns e da sua sorte em ter permissão para vir a Ingolstadt. "Como você deve imaginar", disse ele, "tive muita dificuldade em convencer meu pai de que não era absolutamente imprescindível que um comerciante ignorasse tudo exceto a contabilidade. E, para ser franco, acho que ele ainda não se convenceu, pois sua resposta imutável aos meus incansáveis esforços era a mesma do professor holandês de O Vigário de Wakefield." E cita, né, a resposta: "Ganho 10.000 florins por ano sem saber grego, e como muito bem sem saber grego." Isso é uma coisa da época, né, de comerciantes, né, as pessoas que tinham alguns bens e viviam de renda e tinham terrenos, de achar inútil, né, mandar um filho homem para a faculdade. Na cabeça deles fazia sentido que os filhos homens seguissem o negócio da família, né? Portanto, que aprendessem com o pai e não na universidade. Mas, ao final, o afeto por mim venceu sua aversão à instrução e ele me autorizou a fazer essa viagem de descoberta à terra do conhecimento. "É um prazer enorme vê-lo, mas diga-me, como estão meu pai, meus irmãos e Elizabeth?" Isso é o Frankenstein perguntando, né? E o colega, o Clerval, responde: "Estão muito bem, muito felizes, só um pouco preocupados com a falta de notícias suas. A propósito, eu mesmo quero lhe passar um pequeno sermão sobre isso. Mas, meu caro Frankenstein", continuou, parando de repente e me encarando, "ainda não comentei o quanto você parece doente. Tão magro e pálido, dá a impressão de que não dorme há dias." "Você adivinhou. Fiquei tão envolvido em uma ocupação que não tem me permitido descansar o suficiente, como vê. Mas espero, sinceramente, que todos esses trabalhos estejam agora encerrados e que eu esteja, por fim, livre." Eu tremia muito. Não conseguia suportar pensar e muito menos falar sobre as ocorrências da noite anterior. Caminhei a passo rápido e logo chegamos à minha faculdade. E então me veio à mente, e o pensamento me fez estremecer, que a criatura havia deixado em meu apartamento, que a criatura que havia deixado em meu apartamento ainda poderia estar viva e andando por aí. Eu tinha medo de contemplar aquele monstro, mas temia ainda mais
que o Henry o visse. Pedindo então que aguardasse alguns minutos ao pé da escada, subi correndo ao meu quarto. Minha mão já estava na maçaneta antes que eu tivesse conseguido me recompor. Então parei e um calafrio me percorreu. Abri a porta de uma vez, como as crianças costumam fazer quando esperam que haja um fantasma em pé, esperando por elas do outro lado, mas nada apareceu. Entrei receoso. O apartamento estava vazio e meu quarto também estava livre daquela horrenda visita. Mal podia acreditar que tivesse sido contemplado com tamanha sorte. E quando tive certeza de que meu inimigo havia de fato fugido, bati palmas de alegria e desci para encontrar Clerval. Subimos até meu quarto e a empregada trouxe o café, mas não fui capaz de me conter. Não era só a alegria que me possuía. Sentia minha carne formigar de excesso de sensibilidade e meu pulso acelerou. Não conseguia ficar um único instante na mesma posição. Saltava por cima das cadeiras, batia palmas e ria alto. Clerval, de início, atribuiu meu ânimo exaltado à alegria por sua chegada. Mas quando observou com maior atenção, viu em meus olhos uma agitação que não conseguia entender. E minha risada alta, descontrolada e vazia de emoção, gerou nele susto e perplexidade. Meu caro Vitor, gritou, por Deus, o que está acontecendo? Não ria desse jeito, como você está mal? Qual é a causa disso tudo? Não faça essa pergunta, gritei cobrindo os olhos com as mãos, pois pensava ter visto o temido espectro entrar no quarto. Ele pode lhe dizer, oh, salve-me, salve-me, ele começa a gritar, né? Fica descontrolado. Imaginei naquela hora que o monstro havia me agarrado e me debati furiosamente até cair no chão em surto. Pobre Clerval. Ou seja, nessa cena, quando o Clerval grita, né? Meu caro Vitor, gritou, ele devia estar sacudindo, né, o Frankenstein para ele parar com aquela histeria. O Frankenstein está tão cansado, né, tão exausto, tão apavorado, porque, vejam, ele estuda a ciência, resolve, né, decide dar vida ao que já não está vivo, compõe um corpo a partir de pedaços, não tem previamente, né, antes, não pensa nas consequências, se é correto ou não fazer esse experimento, ele não reflete antes, ele decide ter êxito. E quando ele consegue, é que ele vai. O que está acontecendo com ele é um misto de cansaço, doença, por ele não ter se cuidado bem nesse período, trabalho excessivo causou exaustão. E ao ver o resultado que ele criou, do que ele criou, é que ele começa a pensar, tudo embolado, qual a consequência que pode ter o que ele fez. Então, o que está acontecendo aqui é que ele está tendo um surto, né? Um ataque histérico, né? Essa é a cena. Pobre Clerval, como deve ter se sentido. Um encontro pelo qual ele devia ter ansiado com alegre expectativa, transformado em algo tão estranho e triste. Mas não fui testemunha do seu pesar, pois estava desprovido de consciência, e por muito tempo não consegui recuperar a sensatez. Era o início de uma febre nervosa que me deixou confinada por vários meses. Durante esse tempo, fui cuidado apenas por Henry. Mais tarde, soube que, levando em conta a idade avançada de meu pai e sua falta de condições para uma viagem tão longa, e o quanto minha doença iria deixar Elizabeth infeliz, ele os poupou desse dissabor e ocultou a extensão de minha enfermidade. Ou seja, o amigo ficou, cuidou dele e não detalhou para a família como é que ele estava, né? Sabia que eu não poderia ter um cuidador mais bondoso e atencioso do que ele próprio, e com a firme esperança que sentia na minha recuperação, não duvidava de que sua atitude, em vez de ser prejudicial, constituía a mais bondosa que poderia ter em relação a eles. A realidade, porém, era que eu estava muito doente, e sem dúvida foi somente graças às atenções irrestritas e incansáveis de meu amigo que pude ser trazido de volta à vida. A forma do monstro a quem eu dera existência voltava toda hora aos meus sonhos,
e me fazia delirar sem parar. E isso é uma combinação de doença, né? Penso eu. Isso é uma combinação de doença e sentimento de culpa, né? Claro que minhas palavras causavam surpresa em Henry. De início, ele acreditava que eram devaneios de minha imaginação perturbada, mas a persistência com que eu voltava ao mesmo assunto convenceu-o de que minha perturbação tinha origem em algum evento incomum e terrível. De maneira muito lenta e parcimoniosa, e com frequentes recaídas que alarmavam e afligiam meu amigo, recuperei-me. Lembro-me da primeira vez em que fui capaz de observar objetos externos com alguma espécie de prazer, e percebi que as folhas caídas haviam desaparecido, e que brotos novos desabrochavam nas árvores que faziam sombra à minha janela. Era uma primavera divina, e a estação contribuiu muito para acelerar minha convalescença. Tinha também sentimentos de alegria e afeto revivendo em meu íntimo. Minha melancolia cedeu, e em pouco tempo voltei a ser tão alegre quanto antes de ser acometido pela fatal paixão. A fatal paixão foi esse frenesi que ele teve, né, de fazer a pesquisa até chegar no resultado. Meu caro Clerval, exclamei, como você é gentil e bondoso comigo. Este inverno inteiro, em vez de estudar como prometer a si mesmo, passou neste meu quarto de doente. Como poderei um dia retribuir? Sinto grande remorso por ter sido responsável por sua decepção, mas você há de me perdoar. Você já estará me retribuindo se não se desagregar, se ficar curado o mais prontamente possível. E como parece estar com boa disposição, acho que posso falar com você a respeito de um assunto. O que acha? Eu estremeci. Um assunto? Que seria? Estaria aludindo ao objeto sobre o qual eu não ousava sequer nem pensar? Fique tranquilo, disse Clerval, que notou minha mudança de cor. Não vou machucá-lo, não vou mencioná-lo, já que isso deixa agitado. Mas seu pai e sua prima ficariam muito contentes em receber uma carta sua de próprio punho. Eles não têm ideia do quanto você ficou doente e estão preocupados com seu longo silêncio. Era só isso, meu caro? Como pôde supor que meu primeiro pensamento não ia se voltar àqueles meus caríssimos amigos que tanto amo e que tão merecedores são do meu amor? Bem, se esse é seu presente estado de ânimo, meu amigo, talvez fique feliz em saber que há uma carta aqui há vários dias esperando que leia. É de sua prima, penso eu. Fim do capítulo 5. Capítulo 6. Clerval então colocou uma carta em minhas mãos. Era da minha querida Elizabeth. E vamos à carta, né? Meu caro primo, você tem estado doente, muito doente, e mesmo as seguidas cartas do querido e bondoso Henry não são suficientes para me tranquilizar a seu respeito. Você está proibido de escrever, de segurar uma caneta. Ou seja, isso dá noção, né, da gravidade. A pessoa está tão doente que não consegue pegar uma caneta para escrever, né? Mesmo assim, uma palavra sua, querido Vitor, é necessária para acalmar nossas apreensões. Por muito tempo pensei que cada correio vinha trazer essa linha sua, e precisei ser persuasiva para demover meu tio de empreender uma viagem até Ingolstadt. Com isso, quis impedir que tivesse que enfrentar os desconfortos e talvez os perigos de uma viagem tão longa. Século XIX, tá, gente? Não existia avião, ok? Século XIX, tá? Lembrando. No entanto, quantas vezes lamentei não ser capaz de fazê-la eu mesma. Imagino que a tarefa de atendê-lo em seu leito de enfermo sempre tem um efeito especial na leitura, né? Então, a Elizabeth está aqui na carta falando, né, que ficou tão preocupada com o rapaz e a falta de notícia que, se pudesse, ela mesma teria feito a viagem para ir cuidar dele, né? Então, imagino que a tarefa de atendê-lo em seu leito de enfermo tenha sido desempenhada por alguma velha enfermeira mercenária, que jamais seria capaz de adivinhar seus desejos, nem atendê-los com o cuidado e o afeto de sua pobre prima. Mas isso agora já passou. Clerval escreveu dizendo que você já está melhorando. Espero ansiosamente que me confirme logo essa informação de próprio punho.
E esse negócio de próprio punho, gente, é porque como as pessoas escreviam carta à mão, né, você reconhecia a letra do parente, do ente querido, né? Não existia, né, computador, e-mail, máquina de escrever, nada disso. Então, essa insistência, né, essa coisa de próprio punho, as pessoas conheciam a letra uma das outras, tá? Fique bom e volte para nós. Encontrará uma casa feliz, alegre e amigos que o amam muito. A saúde de seu pai está ótima e ele quer vê-lo, mas só para ter certeza de que você está bem, já que nenhuma preocupação nunca lhe turva o semblante benévolo. Como você ficaria satisfeito em ver o notável progresso de nosso Ernest? Ele tem agora 16 anos. Está muito ativo e animado. Seu desejo é ser um verdadeiro suíço e prestar serviço militar no estrangeiro. Mas não podemos nos separar dele, pelo menos até que seu irmão mais velho retorne. Meu tio não concorda muito com a ideia de uma carreira militar num país distante, mas Ernest nunca teve a mesma força de vontade que você tem para estudar. Encara o estudo como uma restrição odiosa. Passa o tempo a céu aberto, escalando as montanhas ou remando no lago. Temo que vire um desocupado, a menos que a gente faça uma concessão e permita que adote a profissão que escolheu. A eterna preocupação com o rumo dos jovens, né? A gente está sempre preocupado com o rumo dos jovens que a gente está criando, né? Isso é muito humano, né? Não importa a época. Foram poucas as mudanças desde que você foi embora, exceto que nossas queridas crianças cresceram. O lago azul, as montanhas cobertas de neve, isso nunca muda. E penso que nosso plácido lar e nossos corações tranquilos são regulados pelas mesmas leis imutáveis. Minhas ocupações triviais consomem meu tempo e me distraem, e sou recompensado por meus esforços quando só vejo rostos felizes e bondosos ao meu redor. Desde que você se foi, ocorreu apenas uma mudança em nossa humilde vida doméstica. Você se lembra de quando Justine Moritz entrou para a nossa família? Provavelmente não. Então vou relatar a história dela em poucas palavras. Madame Moritz, a mãe dela, era uma viúva com 4 filhos, dos quais Justine era a terceira. Essa menina sempre fora a favorita do pai dela, mas por alguma estranha perversidade, a mãe não podia suportá-la, e após a morte do Sr. Moritz, passou a tratá-la muito mal. Minha tia notou isso, e quando Justine fez 12 anos, insistiu em que a mãe a deixasse morar em casa. As instituições republicanas de nosso país têm produzido costumes mais simples e felizes do que os que prevalecem nas grandes monarquias em volta dele. Há entre nós mesmos, há entre nós menos distinções entre as diversas classes de habitantes, e as camadas mais baixas, por não serem aqui nem tão pobres, nem tão desvalorizadas, têm costumes mais refinados e ajustados à moral. Um criado em Genebra não significa a mesma coisa que um criado na França e na Inglaterra. Justine, ao ser recebida nesses termos em nossa família, aprendeu os deveres de uma criada, uma condição que em nosso afortunado país não implica a ideia de ignorância, nem um sacrifício da dignidade de um ser humano. Como você deve estar lembrado, Justine era alguém de quem você gostava muito. E lembro-me de você ter comentado uma vez que se estivesse de mau humor, bastaria receber um olhar de Justine para que isso se dissipasse, pela mesma razão citada por Ariosto, ao se referir à beleza de Angélica, por ela ostentar muita pureza de coração e felicidade. Minha tia tinha grande afeição por ela, o que a induziu a dar-lhe uma instrução bem superior àquela que de início tinha intenção de dar-lhe. Esse bem que lhe fez foi totalmente retribuído. Justine era a pequena criatura mais agradecida do mundo. Não digo que expressasse isso com palavras. Nunca ouvi de seus lábios declarações nesse sentido, mas você podia ver em seus olhos que ela tinha quase adoração por sua protetora. Apesar de sua disposição jovial, muitas vezes irreverente, ela dava maior atenção a cada gesto de minha tia. Via-a como modelo da excelência em tudo e esforçava-se para imitar suas frases e modos, tanto que, até agora, muitas vezes me faz lembrar dela. Quando minha querida tia morreu, todos estavam ocupados demais com sua própria dor,
para notar o que acontecia com a pobre Justine, que cuidara dela durante toda a sua doença com o maior desvelo e afeto. A pobre Justine estava muito doente, mas ainda lhe estavam reservadas outras provações. Quando um por um, seus irmãos e sua irmã foram morrendo, e a mãe ficou sozinha, sem filhos, com exceção da filha enjeitada. A consciência da mulher estava perturbada, e ela começou a achar que a morte dos filhos favoritos era um julgamento dos céus para castigar sua parcialidade. Ou seja, essa mãe, né, da Justine, que não gostava dela, abriu mão dela, quando perde os próprios filhos, claro, isso afeta, né, o psicológico da pessoa, embora nessa época não se tivesse essa consciência, né? Psicologia, psiquiatria são conhecimentos que vão ser sistematizados depois, né? Mas essa mãe, né, no impacto desses lutos sucessivos de perder filhos, entende que está sendo punida por Deus por não ter amado um dos filhos. É disso que se trata. Era católica, né? E, ao que parece, seu confessor confirmou a ideia que ela havia concebido. Então, alguns meses depois que você partiu para Ingolstadt, Justine foi chamada de volta a casa pela mãe arrependida. Pobre menina! Chorou ao sair de nossa casa. Estava muito mudada desde a morte de minha tia. A dor dera um toque mais suave e uma encantadora delicadeza aos seus modos, que antes eram notáveis pela vivacidade. O fato de residir com a mãe tampouco a ajudou a restituir sua alegria. A pobre mulher era muito vacilante em seu arrependimento. Às vezes implorava a Justine que a perdoasse por sua crueldade, mas com maior frequência a acusava de ter causado a morte de seus irmãos e de sua irmã. Essa perpétua inquietação acabou fazendo declinar a saúde mental de Madame Moritz, o que primeiro aumentou sua irritabilidade, depois a levou a encontrar a paz eterna. Morreu logo que começou o tempo frio, no início deste último inverno. Justine voltou para a nossa casa e posso lhe assegurar que a amo de coração. Ela é muito inteligente e gentil, extremamente bonita, como mencionei. Seus modos e suas expressões me fazem lembrar a toda hora de minha querida tia. Devo também dizer algumas palavras a você, querido primo, sobre o pequeno e querido William. Adoraria que você o visse. Está muito alto para a idade, com lindos olhos azuis sorridentes, cílios escuros e cabelo cacheado. Quando sorri, 2 covinhas aparecem em suas bochechas, que são rosadas de tanta saúde. Ele já teve 1 ou 2 namoradinhas, mas Louise Biron é sua favorita, uma menina linda de 5 anos de idade. A ideia de infância, né, gente, era bem diferente nessa época, né? E é preciso lembrar que a mortalidade infantil também era enorme, né? Então, essas notícias, né? Fulano cresceu, fulano tá bem, tá saudável, isso não tem o peso mais comum, né? A preocupação mais comum como tem para nós. Era um risco enorme, as crianças morriam com uma facilidade absurda. Bem, meu caro Vitor, ouso dizer que irá gostar de saber de uma pequena fofoca aqui do pessoal de Genebra. A linda senhorita Mansfield já recebeu as visitas formais pela aproximação de seu casamento com um jovem inglês, John Melbourne. A irmã feiosa dele, Menon, casou-se com o senhor do Vilar, o rico banqueiro, no último outono. Seu colega de escola favorito, Luís Manoir, sofreu vários infortúnios desde a partida de Clerval para Genebra, mas já recuperou o ânimo e dizem que está para se casar com uma francesa linda e muito alegre, Madame Tavernier. Ela é viúva e mais velha que Manoir, mas é muito admirada e todos gostam dela. Melhorei meu ânimo a escrever essa carta, querido primo, embora não possa concluir sem de novo perguntar ansiosamente a respeito de sua saúde. Querido Vitor, se não estiver muito doente, escreva você mesmo, e com isso faça seu pai feliz e a nós todos também. Ou não suporto pensar na outra alternativa que minhas lágrimas já correm. Adieu, meu querido primo. Elisabeth Laverna, Genebra, 18 de março de 1700. Essa obra é ambientada no século XVIII, né?
Querida Elizabeth, exclamei depois de ler a carta, vou escrever imediatamente e aliviá-los da preocupação. Escrevi, e esse empenho, escrever a carta, né, me fatigou muito, mas minha convalescença já havia se iniciado e seguiu regularmente. Mais 15 dias e fui capaz de sair do quarto. Pra vocês verem como ele ficou mal, né? Como a ressaca da ousadia, da descoberta, enfim, como a ressaca fez mal para ele. Uma das primeiras obrigações da minha recuperação foi apresentar Clerval a vários professores da universidade. Fazer isso exigiu muito de mim e mostrou-se pouco adequado às tensões que minha mente havia sofrido. Desde aquela noite fatal, que marcou o fim dos meus esforços e o início dos meus infortúnios, desenvolvi uma violenta antipatia até mesmo pelo nome filosofia natural. Quando já quase recuperara a saúde, a visão de um instrumento químico trazia de volta toda a agonia dos meus sintomas nervosos, o que a gente chama hoje de gatilho, né, para trauma. Henry percebeu e retirou os aparelhos do alcance da minha visão. Também fez mudanças no apartamento, pois notou que eu adquirira aversão pela sala que havia sido meu laboratório. Mas esses cuidados mostravam-se inúteis quando visitei os professores. Foi torturante ouvir o Sr. Waldman elogiar de maneira bondosa e afetuosa os impressionantes progressos que eu havia feito nas ciências. Ele logo percebeu meu desagrado pelo assunto, mas sem atinar para a verdadeira causa, atribuiu meus sentimentos à modéstia e tirou o foco do meu desempenho para colocá-lo na própria ciência, com a intenção, como eu claramente percebi, de me fazer falar. O que eu poderia fazer? Querendo ser agradável, ele me torturava. Senti como se ele tivesse colocado meticulosamente, um por um, diante de mim, aqueles instrumentos que seriam mais tarde usados para me levar a uma morte lenta e cruel. Suas palavras causavam-me contorções, mas eu não ousava demonstrar a dor que me atormentava. Clerval, cujos olhos e sentimentos eram sempre rápidos em discernir o que os outros sentiam, desviou o assunto, alegando como desculpa sua completa ignorância, e a conversa ganhou um rumo mais geral. Senti-me grato do fundo do coração ao meu amigo, mas não disse nada. Notei que havia ficado surpreso, mas em nenhum momento ele tentou extrair de mim meu segredo. E embora o amasse com uma mistura de afeto e reverência ilimitados, mesmo assim não consegui me persuadir a confiar-lhe aquele evento tão frequente em minhas lembranças, que eu receava de escrever a alguém, temendo que ficasse gravado ainda mais profundamente em mim. Um efeito do trauma, né? E no caso dele, né, um discernimento de que falar sobre alguma coisa é quase como marcar novamente, né, reavivar a dor em nós mesmos. O Sr. Krempe não mostrava a mesma docilidade, e na minha condição na época, que era de uma suscetibilidade quase insuportável, seus elogios francos e rudes causavam-me dor ainda maior do que a benevolente aprovação do Sr. Waldman. É danado esse garoto, gritava. Sabe, Sr. Clerval, garanto-lhe que deixou todos nós para trás. Ah, não se espante não, é a pura verdade. Um jovem que há apenas uns anos acreditava tão firmemente em Cornélios Agripa quanto no Evangelho, agora se pôs no comando da universidade. E se não for desbancado, logo ficaremos todos em má situação. É como lhe digo, continuou, observando a expressão de sofrimento no meu semblante. O Sr. Frankenstein é modesto, o que é uma excelente qualidade em um jovem. Jovens devem desconfiar um pouco de si mesmos. Sabe disso, não é, Sr. Clerval? Eu cultivei isso quando jovem, mas é algo que em pouco tempo se perde. O Sr. Krempe começou então a fazer um autoelogio, o que felizmente desviou a conversa daquele assunto que tanto me incomodava. Clerval nunca compartilhara meu gosto por ciências naturais, e seus interesses literários diferiam totalmente dos que haviam me ocupado. Ele entrara na universidade
com a intenção de se tornar um mestre completo em línguas orientais, pois assim poderia abrir um campo para o plano de vida que havia traçado. Decidido a não seguir nenhuma carreira em Sossa, voltou os olhos para o Oriente como algo que daria vazão ao seu espírito empreendedor. O persa, o árabe e o sânscrito chamaram sua atenção, e fui facilmente induzido a me envolver também nesses estudos. A ociosidade sempre havia sido algo desconfortável para mim, e agora que desejava me afastar das reflexões e nutria aversão por meus estudos anteriores, senti grande alívio em ser colega de estudos de meu amigo, e encontrei não só instrução, mas também consolo nas obras dos orientalistas. A melancolia deles é balsâmica, e sua alegria alcança um grau que nunca havia experimentado no estudo de autores de nenhum outro país. Quando lemos seus escritos, a vida parece consistir em um sol quente e um jardim de rosas. Nos sorrisos e senho franzido de um inimigo justo e no fogo que consome nosso coração. Desculpem. Essas questões técnicas, né? Quando lemos seus escritos, né, do que ele chama de orientalistas, a vida parece consistir em um sol quente e em um jardim de rosas, nos sorrisos e senhos franzidos do inimigo justo e no fogo que consome nosso coração. Que diferença da poesia viril e heróica da Grécia e de Roma! O verão transcorreu nessas ocupações, e minha volta a Genebra foi marcada para o final do outono. No entanto, com o atraso causado por vários incidentes, o inverno e a neve acabaram chegando. As estradas ficaram intransitáveis e minha viagem foi protelada até a primavera seguinte. Senti muito por esse atraso, pois ansiava rever minha cidade natal e meus queridos amigos. Minha volta fora retardada por tanto tempo em função apenas da minha relutância em deixar Clerval em um lugar estranho, antes que ele tivesse criado laços com seus habitantes. Mas passamos um inverno muito alegre, e embora a primavera demorasse a chegar naquele ano, quando veio, sua beleza compensou o atraso. O mês de maio já havia começado, e eu esperava todos os dias a carta que iria definir a data da minha partida, quando Henry propôs um passeio a pé pelos arredores de Ingolstadt, para que eu pudesse dar o meu adeus ao país que havia habitado por tanto tempo. Aceitei com prazer sua proposta. Gostava de exercício, e Clerval sempre fora meu companheiro favorito nos passeios dessa natureza pelos cenários de meu país natal. Passamos 15 dias nessas perambulações. Minha saúde e ânimo já vinham se recuperando há um bom tempo, e ganharam força adicional com o ar saudável que aspirava, com os incidentes corriqueiros de nossos passeios e a conversa do meu amigo. O estudo me afastara do intercâmbio com as pessoas do meu círculo e me tornara antissocial. Mas Clerval fez brotar os melhores sentimentos de meu coração. Mais uma vez, ensinou-me a amar a natureza e os rostos alegres das crianças, meu excelente amigo. Com que sinceridade você me ama e se esforça para elevar minha mente à altura da sua. Um objetivo egoísta, colocar obstáculos e limites à minha vida, até que sua gentileza e afeto estimularam e abriram meus sentidos. Voltei a ser o mesmo homem alegre que, alguns anos atrás, amoroso e amado por todos, não tinha tristeza nem preocupações. Quando estava feliz, a natureza tinha o poder de despertar em mim as mais prazerosas sensações. Um céu sereno e campos verdejantes enchiam-me de êxtase, e a estação que vivíamos agora era realmente divina. As flores da primavera abriam-se nas cercas vivas, enquanto as flores de verão já exibiam seus botões. Eu não era perturbado pelos pensamentos que no ano anterior, apesar de meus esforços para descartá-los, haviam me atormentado com seu insuportável fardo. Henry comprazia-se com a minha alegria e demonstrava uma cumplicidade sincera com meus sentimentos. Fazia de tudo para me divertir e, ao mesmo tempo,
e expressava as sensações que preenchiam sua alma. Os recursos de sua mente naquela ocasião eram de fato espantosos. Sua conversa transbordava de imaginação, e muitas vezes, imitando os escritores persas e árabes, inventava histórias de uma fantasia e intensidade emocional maravilhosas. Outras vezes, repetia meus poemas favoritos, ou me fazia entrar em discussões que ele levava adiante com muito engenho. Voltamos à nossa faculdade em uma tarde de domingo. Os camponeses dançavam e todos os que encontrávamos pareciam alegres e felizes. Meu ânimo estava ótimo e vaguei por ali com sentimentos exuberantes de alegria e hilariedade. E assim acaba o capítulo 6. Até o próximo vídeo com mais 3 capítulos. Boas leituras!